Fala pessoal, todo mundo aí se perguntando, né? É o fim dos fundos imobiliários? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, tá? Basicamente, quando a gente olha para o mercado de fundos imobiliários, a gente está fazendo muito, né, como investidor, um comparativo entre os ativos de fundos imobiliários, né, que são ativos aí que tem várias formas de estar remunerando a gente como investidor, e ativos de renda fixa, né? Quando a gente olha ativos de renda fixa, a gente está falando aí de títulos que são tidos no mercado como títulos de menor risco para o investidor. Então sempre existe esse balanceamento. Então a gente tem que dividir, né, quando olha para o mercado, esse risco que a gente vai alocar na nossa carteira. A gente precisa entender os movimentos que o mercado teve aí nos últimos anos até agora, né? A taxa Selic, ela é aí a remuneração, né, o juro básico de mercado que um investidor vai ter num título público, por um exemplo. A gente tem formas de remuneração em títulos públicos, mas o mercado está sempre olhando para onde vai a Selic, né? A queda da Selic e a alta da Selic. A gente olhando aí para os últimos 2 anos, a gente teve uma queda muito brusca na taxa Selic, né? A gente vinha de uma remuneração muito alta nesses títulos de renda fixa e o mercado artificialmente, né, o governo acabou baixando de forma muito rápida a remuneração desses títulos. O que aconteceu? Investidores que tinham investimentos aqui remunerando num percentual muito alto nesses títulos de renda fixa, quando o mercado bateu na casa de 2%, esses investidores começaram a comparar, né? Certo, eu tenho esse capital investido em renda fixa remunerando a 2% ao ano. Pô, 2% ao ano eu não consigo defender a inflação, que é quanto meu dinheiro perde, né, de força no mercado. Então, quais são as alternativas para eu remunerar melhor esse meu capital? Fundos imobiliários é uma das formas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as formas de ganho depois de um fundo imobiliário, mas ela é uma das formas que remuneram aí o investidor em formas, por exemplo, como a valorização dos imóveis, a valorização dos ativos que estão dentro da carteira, a distribuição de renda pelos aluguéis, né? A gente tem várias formas de remuneração. E não é raro um fundo de investimento imobiliário te pagar aí só nessa distribuição de renda 5%, 6% ao ano. Então, o mercado começa a balancear esse risco dentro da carteira e vê os fundos imobiliários até como uma forma muito boa de remunerar, não tomando um risco muito alto, né? E aqui a gente teve um fluxo muito forte de investidores, onde a gente bateu aí na casa de 1.300.000, 1.400.000 investidores investindo em fundos imobiliários. Só que recentemente a gente teve aí uma alta muito forte dessa taxa de juros, né? O mercado até nem estava esperando uma alta tão rápida da taxa de juros, mas a inflação, né, que todo mundo não esperava e o mercado inteiro tem medo, né? A gente é um país que já viveu muito com hiperinflação, então a gente sabe que tem que controlar, né, esse monstrinho. Essa alta veio muito rápido e o que está acontecendo nesse momento? O mercado está projetando uma alta até 7,5% ao ano. Então, pensa comigo, a gente tem dois cenários basicamente muito diferentes. 2% ao ano em títulos de renda fixa e uma projeção até o final do ano de 7,5%. Né? E aí o que acontece? Pensa num fundo imobiliário que pagava só em aluguéis 5%, 6% ao ano, mas quando você compra uma cota, ela é negociada na bolsa. Então, você compra uma cota a R$100, na oferta e demanda, pode ter muita gente vendendo e jogar essa cota para R$90. Né? Então, a gente precisa entender também essa oscilação no mercado de fundos imobiliários. Só que agora, a gente tendo ativos de renda fixa pagando 7,5% ao ano, será que faz sentido a gente investir num fundo imobiliário? Então, é isso que muitos investidores estão se fazendo de pergunta. E isso, claro, né, projetando essa taxa até o final do ano a 7,5%, tá bom? E aí, como isso pode impactar, né, o mercado? E aí, só para a gente introduzir de forma muito rápida isso aqui. Os fundos imobiliários, eles vão trazer uma menor volatilidade na nossa carteira. Então, muitas pessoas
buscando balancear uma carteira de renda variável, acabam introduzindo fundos imobiliários para balancear mesmo no longo prazo e receber uma remuneração de um percentual dessa carteira. Né? Acaba acontecendo, a bolsa cai bastante num volume muito forte, os fundos imobiliários acabam não caindo igual, né? Ou parecido com as ações. Então isso traz um balanço geral para a tua carteira. Fora isso, tu vai ter essa rentabilidade com a distribuição, né, desses rendimentos que os fundos geram via aluguéis ou pelos títulos, e ainda a valorização da cota. Então, o mercado está olhando nesse momento basicamente isso aqui, né? Quanto que um fundo me remunera e quanto que investir em renda fixa vai me remunerar no ano. Mas a gente tem que pensar de uma forma um pouco mais ampla quando a gente olha esses ativos, né? E aí, uma das questões, por que que esse ativo está na minha carteira? Né? Fazer momentum, né? Ficar olhando simplesmente, eu vou comprar fundo imobiliário agora, vou vender fundo imobiliário agora, vou fechar minha carteira de fundo imobiliário, vou abrir minha carteira de fundo imobiliário. A gente vê que as pessoas são motivadas muito pelo medo, né, de esses ativos não se recuperar. Mas quando que a gente investe, por exemplo, em imóveis, a gente entende também que o mercado de imóveis é cíclico, né? E simplesmente vender esses ativos por causa de um movimento momentâneo pode prejudicar demais até a tua rentabilidade da tua carteira, tá bom? E aí a gente tem dois conjuntos de investimentos em FIIs. A gente vai ter os fundos de papel e os fundos de tijolo, que a gente fala. Né? Os fundos de papéis, eles vão ter aí basicamente certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e títulos de renda fixa que têm lastro, né, em financiamento de imóveis. E aí, quando a gente fala nesse aumento de inflação, né, que a Selic está aumentando para dar uma freada nessa inflação, a gente olha que a remuneração desses títulos ela acaba sendo atrelada ao IPCA, que é essa alta da inflação. Então, esse medo que muita gente vem tendo, né, a gente precisa parar e pensar um pouco mais de forma racional. A gente vai ganhar com a alta dessa remuneração. E os fundos de tijolo, né, que basicamente são fundos aí que têm salas comerciais, shoppings, galpões, eles têm aí esses aluguéis, né, que a grande maioria dos contratos, eles possuem reajustes com o IPCA ou IGPM, que basicamente são a inflação de um período. A única diferença que a gente tem, e até dá para ver isso no resultado das cotas dos fundos imobiliários, os de papel, né, que tem esses títulos, eles têm isso aqui de forma diária, essa alteração de remuneração. Então, é muito mais momentâneo, né? Aconteceu agora essa alteração, isso já vai impactar. E aqui, esses contratos, eles tendem a ter um impacto mais anual. Então, a gente entendendo isso, não, então a inflação está aumentando, a Selic está aumentando para frear essa inflação, a gente não vai ficar. O que pode acontecer demorar um pouco para vir esse reajuste, tá? E aí tem um cara que a gente tem que pensar que é isso aqui, ó, e é o John Cost. Basicamente, se tu comprou uma cota de fundo imobiliário a R$100 e você recebe ali de remuneração 50 centavos por cota, né? Você está aí recebendo o quê? 0,5% mensalmente em cima do teu patrimônio. Se a cota cair para R$80 e o fundo conseguir manter essa distribuição, essa rentabilidade, o quanto você vai ganhar em cima do valor da cota acaba sendo mais impactante, né? Acaba sendo maior. Então, uma forma de a gente olhar para o mercado de fundos imobiliários é uma forma de a gente olhar também para os outros ativos, certo? Se eu tenho um fundo imobiliário específico que eu acredito na administração, acredito na carteira de investimentos, é um fundo muito bem diluído nesse risco dessa carteira, por que não, quando essa classe de ativo acaba caindo e tendo um impacto baseado no movimento cíclico, por que não aumentar, claro, dentro dos limites que eu pré-determinei, a minha participação nesses fundos imobiliários? A gente não está falando em aumentar a participação em fundo que perdeu a parte de fundamento da carteira, né? Se você entende que tem que ter fundos imobiliários, seja ele para distribuição de renda ou para balancear essa volatilidade, por que não a gente olhar isso como uma classe de ativo normal?
tanto como ações no Brasil, ações no exterior, criptomoedas. Eu vejo como uma forma muito mais justa de a gente olhar e a gente pode acabar se beneficiando, né, de comprar esses ativos e manter a cota num valor por distribuição muito mais justo para a gente. Tá? Então, tirar essa ansiedade de querer acertar o momento pode ajudar demais a gente na nossa carteira. E aí, entendendo isso, né, o impacto, o porquê que está acontecendo essas vendas muito fortes, as pessoas se desfazendo muito dos fundos imobiliários, esses fundos caindo demais, né, entendendo se não foi por perda de fundamento, um fundo imobiliário, o cara tinha lá vários prédios na Paulista e as pessoas largaram esses imóveis, está com uma vacância muito alta. Né? A gente tem que entender os fundamentos do porquê de cada fundo imobiliário também. Mas por que a gente quer fundo imobiliário na carteira? É uma pergunta importante. É porque saiu numa revista? É porque o amiguinho falou? Tu tem que entender como os fundos imobiliários vão te ajudar a chegar no teu objetivo de médio e longo prazo. Entendeu isso aqui, tá? A gente vai ver que isso faz ou não sentido na nossa carteira, ter aí 5, 10, 20, 30% da carteira em fundo imobiliário, e aí a gente precisa definir o tamanho que essa carteira de fundos imobiliários vão ter na nossa carteira global, né? Uma coisa que a gente sempre fala, dilua os riscos. Eu quero ter fundos imobiliários. Por que ter só fundos de papel? Por que ter só fundos de tijolo? Por que não diversificar o risco dos fundos imobiliários? Né? Então, isso aqui é a forma como eu utilizo na minha carteira, né? Entender o porquê a classe de ativo vai estar lá, porque no movimento de queda como a gente está tendo agora, isso vai me manter com os pés no chão, sendo o mais racional possível, e o tamanho que essa classe de ativos vai ter na minha carteira. Tá bom? Deixa o teu comentário aqui nesse vídeo, a gente pode conversar sobre isso também. Alguma dúvida que tu tenha sobre o mercado de fundos imobiliários. Se você investe em fundos imobiliários ou não investe por algum motivo também, deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou estar respondendo. Tá bom, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.